Teve uma época da minha vida, né, que eu trabalhava como jovem aprendiz de uma transportadora, e essa transportadora ficava na Washington Luiz, aqui no Rio de Janeiro, e o deslocamento até a Washington Luiz é um caminho um pouco perigoso, assim, porque eu tenho que passar pela Avenida Brasil, e a Avenida Brasil já é perigosa, e a Washington Luiz é uma avenida deserta, de grandes caminhões, carretas, e é uma avenida que vai cortando a cidade até o interior e vai chegando em outros estados, né? Eu trabalhei nessa transportadora, era um lugar muito grande, assim, com grandes armazéns, com grandes caminhões, e eu pegava um ônibus todos os dias, o horário do rush, e tudo mais, tudo cheio e sempre muito cheio. E foi a partir desses ônibus cheios e dessas avenidas e dessa experiência de trabalhar numa transportadora em que o ambiente era muito masculino também, a maioria eram homens que trabalhavam, e eu trabalhava como jovem aprendiz de RH. Eu tinha que lidar com esses homens, e muitos desses homens eram até ex-presidiários, outros homens eram homens negros, né, que vinham de uma da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Era uma experiência, assim, que eu não tinha tido ainda em outros trabalhos. E eu escrevo a Marlene justamente nesse encontro de experiências, né? Antes do poema, ele veio em forma de crônica, né? E muito porque o jovem aprendiz que eu fazia era integrado a uma empresa, que é o CIEE. Então, eles fizeram um concurso, que é o concurso Arnaldo Nisquier. Eu nunca sei falar muito bem o nome desse homem, mas é o concurso literário Arnaldo Nisquier. Eu tinha que ir uma vez na semana no CIEE, que era no centro da cidade, fazer tipo uma aula, assim, era tipo uma conversa sobre o mercado de trabalho, sobre postura em ambiente de trabalho, e eles faziam também algumas dinâmicas, e aí a professora me indicou, assim, esse concurso, assim, para todos os alunos, né, para todos que estavam lá, falaram, se inscreve nesse concurso, vocês ganham tipo um notebook, um tablet, enfim. Eu me inscrevo nesse concurso, e eu escrevo Marlene, muito oriunda dessas experiências que eu já tinha como trabalhadora, jovem aprendiz, né? A crônica, ela é uma página e ela é vencedora desse concurso, assim. Eu participo com outros mais 250 a 300 alunos, né, e jovens aprendizes. E eu sou uma das 6 finalistas. Eu fico em 4º lugar e eu só recebo a menção honrosa e um vale presente da Saraiva, assim, que me dava direito a comprar alguns livros, o que eu amava, né? E aí o mais engraçado, talvez, uma observação, é que quando eu fui receber o prêmio, eu fui como uma boa aquariana com lua em aquário e Marte em aquário, eu fui para afrontar, né? Aí eu coloquei uma roupinha curta, assim, tipo, achei de senhorzinho na frente, assim, para receber e me dar o prêmio. Eu fui com uma blusa curtinha. Ai, muito jovem, muito querendo como se fosse afrontar a Academia de Letras, porque foi aonde que eu recebi. Eu recebi na Academia Brasileira de Letras, né? A crônica é assim: Marlene baba na almofada poída do 363, o ônibus tropeça, ainda estamos na passarela 18. Marlene baba com os ombros caídos e a cabeça quicando na quina da janela. Quero acordá-la, mas ela dorme com tanta convicção que cada barulho é um crime. O cabelo desgrenhado, os lábios compridos e grossos, a barriga saindo da blusa que um dia couber em seu corpo. É preta, Marlene. Grande. Cabe em 2 bancos, me aperto para sentar em dias de sol ao lado dela. Marlene sorri como se o divórcio tivesse sido ontem. Ela nunca me vê. Eu sempre a vejo.
Entre o reflexo da janela de um chevette, vejo a poeira espanando pelo vento que gruda em meu rosto. Os carros empilhados, esmagados por caminhões e ônibus. Do lado de Marlene não há perigo. É dia de solidão. Nós duas caminhando por quilômetros, desbravando engarrafamentos, compartilhamos o mesmo ar. Descemos a passarela 23, vou à frente, observo de soslaio seus passos lentos atrás de mim. Em Irajá são 6h32 da noite, digo a ela, quando por um susto percebo que Marlene estava ao meu lado me perguntando a hora. Primeiras palavras trocadas. Comovida, digo algo sobre o tempo. O calor dos dias, nesse asfalto bruto e machucado, o vapor de um capur aberto no meio-fio em frente ao Gilson Pneus. Ela caminha ao meu lado. Não diz nada. Digo muito. Percebo que ela balança a cabeça confirmando algo que não era para ser confirmado, mas sim respondido. Quero dizê-la que compreendo os seus dias, mas não digo. Percebo que é preciso caminhar em silêncio ao seu lado. Em frente a um prédio azul, ela para. Os olhos castanhos me encaram. Os lábios dizem obrigada. As pessoas que leram eram pessoas mais velhas e eu na época tinha o quê? 20 anos, né? Então isso meio que me ajudou um pouco a ter segurança, mesmo que não só isso, né? Não foi só esse concurso, mas depois eu escrevendo mais prosa, assim, que eu consegui perceber que também é um caminho, né? Então, parte daí, né? O Marlene, ele parte daí. Ele parte dessa crônica, mas depois ele é escrito num momento, assim, talvez não tão feliz, porque poderia ter sido feliz, mas aí eu me sentia tão insegura que foi o Islã das Minas 2017. Eu fui uma das finalistas do Islã das Minas do Rio de Janeiro, em 2017. Porém, eu não era exatamente a primeira. Assim, o que acontece? Eu participei, fui a segunda colocada de um dos dias assim do Islã das Minas, porque era mensal. Porém, esse dia já era para a grande final, né? Não estava ainda me sentindo como uma das finalistas, né? Mas aí o Tom Grito me liga assim, tipo, 4 dias antes, 3 dias antes da grande final. E ele me fala, Valesca, ó, a pessoa que era finalista vai precisar, que foi finalista no seu dia, né? Que foi a primeira colocada, ela precisou fazer uma cirurgia. E ela não vai poder participar, ela me informou essa semana. E eu queria saber se você participaria da final do Islã das Minas de 2017. Eu fiquei chocada, falei, nossa, tá bom, vamos. Só que aí eu tava muito cansada dos mesmos poemas que eu lia e eu tentei investir em algo novo. E foi durante essa semana que eu escrevi o poema Marlene, em verso, né? Só que eu escrevi a primeira parte do poema Marlene, né? Hoje em dia ele tem 3 partes. E foi a partir dessa escrita que eu tentei decidir fazer algo com o meu corpo. Tentei dizer o poema meio que como se fosse um funk, porque era algo que eu estava interessada na época, ainda tô, né? Mas na época eu tentei fazer isso em, sei lá, em 3 dias, eu nem ensaiei muito bem, mas eu queria fazer algo diferente do que eu já estava fazendo e apostei nisso. Aí, no dia da final do Islã das Minas, estava lá eu com Carão da Alfarra, com Gênesis, com uma galera. Chegando lá, apostei nisso, porém, o poema foi recebido pelo público de uma maneira que eu fiquei me sentindo uma merda, assim, tipo...
Eu falei, caralho, eu sou uma merda, assim, tipo, eu saí de lá muito frustrada, porque não funcionou o que eu tentei fazer. Mesmo porque eu não ensaiei da maneira que eu gostaria. Durante meses e meses eu nunca consegui abrir no YouTube essa performance do Marlene, do Islã das Minas 2017. E o mais interessante é que hoje eu sei que algumas pessoas chegaram até mim através dessa performance que eu fiz no Islã das Minas de 2017. E gente elogiando, inclusive. E eu acho um absurdo, assim, porque eu fiquei meses e meses mal por ter Isso é quase uma confissão. Nunca falei já isso para alguns amigos, assim, mas nunca falei isso num espaço público. Parecia que as pessoas não tinham compreendido o final. E foi por isso que eu me senti motivada a escrever mais 2 partes do Marlene. Hoje em dia, o Marlene tá no Coice da Égua, no meu livro Coice da Égua, em 3 partes. Mas não terminou por aí. O Marlene ainda tem mais uma historinha. Que é que no 29 Poetas Hoje, quando eu fui convidada para o 29 Poetas Hoje em 2018. Em 2018 eu não tinha ainda lançado o Coice da Égua. Em 2018 ainda não tinha terminado Marlene por completo. Então eu só tinha a primeira parte do Marlene e as pessoas estavam interessadas. A Heloísa Buarque de Holanda me convidou para publicar o Marlene e outros 3 poemas, né? Inclusive, até se eu não me engano, outras pessoas escreveram artigos sobre o Marlene por conta desse slam que eu fiz. Só que o 29 Poetas Hoje só foi lançado agora, 2021. E por conta de todos esses trâmites de comunicação, idas e vindas que ocorreu durante esses anos, assim, o Marlene chegou na prova para mim, final, que já era para ser impressa na gráfica, só com a primeira parte. E assim, eu não sei, até hoje eu não sei se foi uma grande sequela minha. Na verdade, nem. Enfim, eu não sei se foi uma grande sequela minha, ou se simplesmente a Companhia das Letras também não perdeu algum e-mail meu que eu tinha enviado a versão completa. Então, existe um grande vão aí que eu não quis investigar, não tem interesse. Tá aí o Marlene na primeira parte dele, que inclusive é a primeira parte que tá no Islã das Minas de 2017. Eu acho que dizer Marlene é dizer o Coice da Égua também, né? Por isso que ele é o final, assim. A Marlene, ela existiu, sim. Eu não digo... Porque a Marlene pegava transporte público comigo, mas aí a gente tem que imaginar para além do só transporte público, né? Eu imagino a Marlene vindo até a mim, a gente trocando uma ideia, eu e a Marlene, meio solitária ali. É tudo assim, tipo aquela pessoa que tu um dia queria trocar uma ideia, mas eu nunca troquei, assim. Aquela pessoa que a gente só olha de longe, assim. E Marlene é uma trabalhadora como eu, uma mulher preta, que me deu vontade de escrever sobre essa pessoa que nunca falei, assim, mas ela existiu. E nem sei o nome dela, assim. Esse final que ele tem, né, que eu escrevi posteriormente, que foi-se ela ruínas, dos términos é de longe o mais tristonho, né? Além de ser aquela coisa clichê, por eu estar encerrando ali, eu me encontro na Marlene, sabe? Porque me parece que todo livro, depois eu me dei conta disso, né? Que todo livro tem um encadeamento, assim, dentro da cidade do Rio de Janeiro, principalmente, e esses corpos que transitam dentro da cidade, dentro dos transportes públicos. Então, eu termino com Marlene porque é quase uma grande jornada, né? Todo livro, ele não é escrito em um ano. Esse livro é escrito em alguns anos, assim. Ele não é pensado primeiramente como um livro, né? Eu não tinha pretensão de escrever um livro. Ele foi um conjunto de poemas que aí eu vi que tinham afinidades, principalmente porque eu escrevo muito sobre o Rio de Janeiro, né? Sobre o subúrbio.
Eu escrevo muito sobre pessoas como Marlene, como eu, assim, que trabalham e que são pessoas pretas, suburbanas, periféricas, enfim. Então, terminar com Marlene é terminar com uma grande jornada, ou, sei lá, como se ela tivesse presente em todo o livro de alguma forma. Marlene é um personagem vivo que circula. Bem, Valesca Torres, tô aqui falando diretamente de Vista Alegre, Rio de Janeiro, zona norte do Rio de Janeiro, né? Felizmente fui convidada para o podcast. Tem um outro podcast também que eu faço, que é o podcast Garganta. Nele eu converso com curadores de eventos, com poetas, com oficineiros, com pesquisadores, né? Quero estender esse podcast, ainda vai ter mais temporadas. Inclusive, vou mandar aqui o papo, quem quiser me patrocina. Podcast precisa de patrocínio, né, Lilian? Para chegar junto também. E tô tentando editais para continuar as outras temporadas dele. Tem um livro publicado, Coice da Égua. Esse livro foi publicado pela editora Sete Letras, que inclusive hoje em dia trabalho como assistente editorial na editora Sete Letras. Sou estudante de biblioteconomia, poeta, né? Escritora, enfim, tô aí. Quem quiser me encontrar no Instagram, Valesca Torres, com 3 S's no Instagram. Tem o Valesca Torres também no canal no YouTube, onde pode encontrar algumas das minhas performances em vídeo, né? Prazer estar aqui com vocês, estar no podcast, estar conversando com vocês, participar de outro podcast. Quero indicar aqui o Rabiscos, né? E também um podcast que eu já participei no Mar, que foi até narrado pela Elisa Lucinda, teve participação da própria Elisa Lucinda, Conceição Evaristo. Quero também indicar o 40 livros de poesia, que eu tenho acompanhado, que eu acho legal. Sim. Mulheres que Escrevem, não posso deixar de indicar também, o podcast da Mulheres que Escrevem. Acho que a gente está fazendo uma coisa... Eu gosto de podcast, eu super acho que todo mundo tinha que fazer cada vez mais podcast. Eu acho que é uma plataforma de escuta, assim. Eu tô trabalhando, limpando casa, sei lá. Eu fico lá ouvindo e, enfim, me interessa. Marlene Baba. O ônibus tropeça, Marlene Baba com os ombros caídos na quina, a cabeça quicando da janela. Marlene quicando, quica, quica, quique, escorrega, quique, escorrega, quica, quique, escorrega, quica, escorrega, os lábios compridos e grossos, a barriga pulando do abadá, os carros empilhados, esmagados dentro do baile, tudo é onda quando puxa o loló, para aguentar o tranco do motor do ônibus, o calor dos dias, o asfalto bruto e machucado, o vapor de um capur aberto no meio-fio na Avenida Brasil. Tirando o sabonete que antes nhaca, ela buta, queria ter dito, decorreria o corre da briga de galo, não se abocanha o milho antes de chegar no galinheiro. O tamanco cor-de-rosa arranhado na sola que tacaram na vidraça, em que onde se abria de material finíssimo uma flor. Pela janela, dentro os estilhaços. Na pochete cinza, as moedinhas cor cobre, contando um a um para pagar os estragos. Era um desses meninos de cadarço desamarrado que anda com pereba, resfriado, com o cotovelo rachado de tanto subir muro. Pela pinça que se tiram os cacos, disse Dona Marlene, que é dita chocadeira, de pai zarolha e mãe parteira, depois da baixaria o sossego. Frango desfiado, salpicão, quem dirá o pássaro, que ao piste se come cru? Quem dirá que meninos não comem figos, pois preferem goiabeiras? Quem dirá que é da barriga que nascem os putos, as putas? Quem dirá Marlene que se perde o teto, mas ganha as estrelas? A ordem é de despejo, nem mais uma noite, nem mais um dia.
Nos braços, açafrão, cominho, menino, vaga arrastando o pé. Marlene é um barril de pólvora. Encardido, o ar-condicionado faz num estrondo, prestes a ruir as almofadas comidas entre as frestas salpicadas de mostarda, farelos de bolo. Marlene trabalha com os óculos na ponta do nariz, um olho certo, o outro nem tanto. Herança paterna, eu diria, cirrose também. Marlene gaveta documentos burocráticos, seus dentes num bruxismo arranhando, encardidos de café, varejos e Coca-Cola. É só Marlene estufando o estômago. Boca de veludo na juventude, boca de trator num outro tempo, nesse que no poema nada adoça. Foi-se ela, ruínas, dos términos, é de longe o mais tristonho.